Agora, retomando a nossa linha do tempo, vamos seguir com os estudos que surgiram depois de Jung. O psicólogo americano William Moulton Marston, na década de 1920, desenvolveu o seu próprio método com o objetivo de descrever os diferentes estilos de comportamento humano, com base em como as pessoas reagem a diferentes ambientes e situações. Uma das principais teorias de Marston era que o comportamento humano depende muito de como a pessoa percebe o seu ambiente. Segundo ele, as pessoas percebem o ambiente como favorável ou desfavorável e reagem a ele de forma ativa ou passiva. Marston estudou traços de personalidade, padrões de comportamento e reações instintivas de milhares de pessoas. Ele se distanciou da ideia de que o comportamento era puramente uma reação física e focou na importância das emoções em guiar as ações humanas. Marston argumenta que todas as pessoas possuem emoções básicas que são expressas em resposta a estímulos do ambiente. Ele defendia que emoções como medo, raiva, alegria, tristezas eram normais e saudáveis, olha só, dependendo de como eram expressas e controladas. Ele acreditava que era crucial para o bem-estar emocional que as pessoas reconhecessem e lidassem com suas emoções de maneira saudável. Marston acreditava que as emoções tinham um papel assim central na formação do comportamento e queria investigar como as pessoas normais respondiam aos seus ambientes. Com o objetivo de entender e explicar o comportamento humano através das emoções e como essas emoções afetam a interação das pessoas com o mundo ao seu redor, ele escreveu o livro As Emoções das Pessoas Normais, publicado em 1928, tá? Nele, Marston explora a relação entre emoções e o comportamento humano, com o foco, aliás, em pessoas normais, ou seja, aquelas que não apresentam distúrbios mentais graves. A maior contribuição do livro de Marston, aliás, foi o desenvolvimento da estrutura DISC, que emergiu a partir das ideias de Marston sobre emoções e comportamentos. A ideia central de que as pessoas reagem de maneira previsível aos ambientes foi um grande avanço na tentativa de compreender e classificar os estilos de comportamento. O livro teve um impacto duradouro, principalmente por meio do uso prático da teoria DISC, que se popularizou em ambientes corporativos. Olha que interessante, né? Que se popularizou em ambientes corporativos ou de desenvolvimento pessoal. Marston publicou sua teoria no livro, no qual ele buscava entender as emoções e os comportamentos das pessoas dentro de contextos sociais. E ele estava interessado em explicar como as emoções influenciam o comportamento, especialmente em relação a poder e submissão. Vamos combinar, né? O que cabe como uma luva ao meio corporativo. No livro, né, o livro do Marston é um trabalho pioneiro de estudo das emoções e comportamentos. Embora ele seja mais conhecido pelo livro que deu origem à teoria DISC, ele também criou a personagem de quadrinhos da Mulher Maravilha. E foi ele também que desenvolveu a primeira versão do polígrafo, né? O popular detector de mentiras. Que faz sentido, né? Que tem uma conexão ali, porque a Mulher Maravilha, ela possui o laço da verdade. Olha, embora Marston tenha criado a teoria DISC em seu livro, né, As Emoções das Pessoas Normais, lá em 1928, foi Walter Vernon Clark, um psicólogo industrial que, em 1940, criou o primeiro teste psicométrico baseado na teoria DISC, na teoria que Marston criou. Foi Clark quem deu um passo importante, né, ao desenvolver
uma ferramenta de avaliação baseada nos conceitos DISC. Ele foi uma figura-chave na popularização e aplicação prática da teoria DISC, desenvolvida originalmente por Marston. Esse teste foi assim foi um dos primeiros a traduzir os conceitos teóricos de Marston em uma ferramenta prática que podia ser usada para identificar os estilos comportamentais das pessoas. Clarke focou na criação de um método que ajudasse a entender e a prever o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. A sua abordagem foi inovadora, porque permitia que as empresas e organizações utilizassem o DISC para melhorar os processos de recrutamento e seleção, desenvolvimento de liderança e entrosamento de equipes. Ele foi responsável por trazer a teoria de Marston para o ambiente corporativo, transformando em uma ferramenta prática e aplicável. Embora Marston tenha sido o criador, né, da teoria, Clarke foi o responsável por operacionalizar a teoria, né, criando um teste que permitia avaliação e aplicação em contextos práticos, especialmente no mundo corporativo. Ao explorar como as pessoas reagem ao ambiente e como essas reações afetam o comportamento, a teoria tem sido aplicada amplamente para melhorar tanto o autoconhecimento quanto a interação interpessoal em ambientes sociais e principalmente profissionais. Hoje em dia, o DISC é amplamente utilizado em ambientes corporativos para melhorar o trabalho em equipe, a comunicação e o desempenho das organizações. Além disso, é aplicado em processos de recrutamento e seleção para identificar quais perfis comportamentais podem ser mais adequados para determinadas funções ou contextos de trabalho. A contribuição do Clarke, né, ela foi essencial para que a teoria se tornasse amplamente reconhecida e utilizada. Graças ao seu trabalho, o DISC passou de uma estrutura teórica para uma ferramenta de avaliação comportamental utilizada em diversos setores da economia. Todos os anos, empresas investem milhões para descobrir o perfil comportamental dos seus colaboradores na ânsia de melhorar os seus resultados. A contribuição de Clarke foi crucial para a dimensão e o uso prático da teoria DISC até os dias de hoje. Olha, nós chegamos assim ao fim, né, de retrospectiva. E é crucial entender de onde vêm as coisas, para que você confie no que eu estou falando. Então, foi por isso que eu trouxe essas informações, para te dar contexto, né, e aumentar a sua confiança no método. É importante que você saiba que muitas pessoas do RH que fazem entrevistas de contratação e vários líderes, né, sabem mais sobre você do que você, porque utilizam essas ferramentas para entender o seu perfil de comportamento. Aliás, né, reflita sobre isso da próxima vez que você estiver diante do seu chefe ou numa entrevista de emprego. Saiba que eles têm como prever a sua reação aos ambientes e usam isso com muita maestria. Por isso, muitas vezes, né, mesmo você achando que mandou bem, o tiro sai pela culatra, né? Ninguém entra em contato com você. Mais do que uma simples ferramenta corporativa, o DISC é um convite ao autoconhecimento. Essa ferramenta não apenas permite que as empresas entendam melhor os seus colaboradores, mas também proporciona a você a chance de se autoconhecer de forma mais profunda. Essa jornada de autodescoberta não só enriquece a sua vida profissional, mas também fortalece a sua capacidade de superar desafios e abraçar novas oportunidades. Conhecer-se a si mesma é o primeiro passo para alcançar o seu potencial máximo. É crucial que você compreenda como as suas emoções influenciam a maneira como você percebe a realidade e moldam os seus comportamentos.
O conhecimento do seu perfil comportamental DISC permite que você identifique quais emoções estão mais presentes em determinados contextos. E ao reconhecê-las, você consegue controlar melhor as suas reações. Compreender essa conexão é um passo poderoso para transformar a sua trajetória, pois seus comportamentos são diretamente responsáveis pelos resultados que você obtém. Saber como navegar por suas emoções é essencial para alcançar um desempenho mais eficaz e gratificante. Aliás, se você não assistiu ainda o filme Divertidamente, eu recomendo que você assista para entender um pouco mais como é que a emoção faz você ter uma reação. Além disso, o autoconhecimento é fundamental para identificar e modificar comportamentos que podem estar sabotando o seu crescimento profissional. Ao se familiarizar com o seu perfil DISC, você se equipa com ferramentas necessárias para ajustar suas atitudes e decisões, favorecendo o seu desenvolvimento. Saber como você se comporta e reage em diferentes situações pode transformar a sua relação com o trabalho e com as pessoas ao seu redor, favorecendo um ambiente onde você se sente mais à vontade para contribuir e crescer. Vamos juntas, né, explorar essas mudanças e construir um futuro mais promissor e alinhado com as suas aspirações. É fundamental refletir sobre a importância de conhecer o seu perfil comportamental DISC. Ao descobrir o seu perfil, você abre portas para uma comunicação mais eficaz, uma colaboração mais harmoniosa e um crescimento pessoal significativo. Afinal, entender como você se encaixa na dinâmica do seu ambiente de trabalho pode não apenas impulsionar a sua carreira, mas também enriquecer as suas relações interpessoais. Antes de mergulhar de vez na mudança, você primeiro precisa testar a temperatura da água, conhecendo melhor o seu próprio padrão. Tá animada? Eu estou muito animada. As pessoas ficam encantadas quando elas conhecem o próprio perfil delas.